Olá, vamos para a nossa live de toda quarta-feira. Eu e a Dani, né? Daniela Leiros, que já entrou aqui, mandaram o pedido. Dani, olá, Oi. oi. E aí, lindona, como é que você tá no seu espaço novo? Conta pra Ai, tá uma delícia. Tudo bom com cheiro de novo? gente. O meu É cheirinho bom. especial que foi desenvolvido. Assim, tá bom demais. Gente, esse espaço, eu só queria estar lá e ver como é que vai ser essa Você inauguração. vai estar aqui, você vai ver, você vai ver. Porque foi tudo planejado com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, cada detalhe, né? O cuidado que a Dani teve no, na organização do espaço, né? E o cheiro, a decoração, né? O arquiteto que representasse os valores que a Dani acha importante nessa assistência que ela dá. Como que essa gestante vai se sentir quando chegar nesse espaço sendo acolhida, né? Se sentindo cuidada mesmo, né? Essa imagem que a Dani quer passar no espaço, ela teve todo o cuidado de organizar. Então, estou muito feliz, porque a felicidade dela é um pouco minha também, porque é muito bom ver o quanto a dedicação dela trouxe resultado nesse momento da vida dela, né? De poder ter o próprio espaço, desenvolver as coisas do jeito que ela gosta, como ela sempre sonhou, né? Então a Dani aí que tem alguns aninhos de formada, hoje está podendo comemorar essa grande vitória na vida dela, É, né, Dani? É uma muito obrigada, Li, por compartilhar isso comigo. Muito obrigada. E a gente está aqui justamente porque, assim, nessa nova empreitada aí da Dani, ela teve que trocar o material, né? Então, comprar cadeiras novas, maca nova. E eu queria saber, Dani, o que que você pensou na hora de comprar uma maca? Porque, assim, a gente usa, às vezes, uma maca normal de fisioterapia, às vezes aquela maca dobrável, porque em algumas situações você tem a possibilidade de fechar a maca, deixar ela num canto, usar um espaço maior para fazer exercício, né? Só que a gente tem algumas dificuldades, né? E é difícil a gente pensar numa maca perfeita, porque principalmente no atendimento de gestantes. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre como escolher a maca no seu atendimento da fisio pélvica e da fisioterapia em obstetrícia. Na fisio e obstetrícia, a gente tem que prestar muita atenção na largura da maca. Então, as macas mais comuns que a gente tem são macas de 60 centímetros. Então, uma gestante que vem e deita numa maca de 60 centímetros, ela não fica segura. Ela não se sente segura ao deitar nessa maca. Principalmente quando ela precisa mudar de decúbito ou fazer algum movimento. Então, ela não é uma maca legal para ela. Então, a maca legal é uma maca acima de 80. É uma maca boa. A maca, ela precisa ser reclinável? Não, ela não precisa ser reclinável desde que a gente tenha cunhas de posicionamento. Mas se a maca for reclinável, se a gente tiver um encosto que a gente possa mudar a altura, ótimo. Nessa minha maca, eu prestei atenção também se ela tinha espaço para eu colocar a bola embaixo. Porque se eu colocar a bola em outros locais, eu vou acabar ocupando espaço dentro da sala. Então, eu optei por uma marca que me desse espaço para colocar uma bola embaixo. Então, uma bola, a banqueta de parto, que eu faço algumas aulas com ela, né? Então, aula de expulsivo, aula de respiração, aula de posições de parto. Então, a banqueta é importante a gente ter. Precisa ter? Não, mas ela também é um volume muito grande e nada melhor do que uma maca para a gente colocar ela embaixo. Outra coisa, eu optei por uma maca que ela tivesse uma perneira de ginecológica, então fosse uma maca ginecológica. Para quê?
para na hora que eu necessitasse fazer liberação miofacial, eu tivesse uma posição e um relaxamento dessa mulher muito mais fácil. Mas aí a gente pergunta, e como fica a avaliação dessa mulher numa maca ginecológica? Tendo em vista que a fisioterapia não faz uma avaliação de frente, né? Sendo unidigital ou bidigital, do jeito que vocês estiverem acostumadas a fazer, não é uma avaliação que a gente faz de frente, é uma avaliação geralmente que a gente faz na lateral dessa paciente, para a gente poder estar tocando ela, para a gente poder estar dando propriocepção nos músculos, nos locais que ela precisa relaxar, e estar de olho muito mais próximo, muito mais atenta às reações que essa mulher tem na face. Então, como é que eu faço uma avaliação com a maca ginecológica? Ela fica mais difícil também. Então, o que a gente estava conversando agora era as formas que a gente tem de avaliar o assoalho pélvico da mulher, tanto na fisioobstetrícia como na fisiopélvica em geral. Então, quais as posições que a gente tem para avaliar essa mulher? Né? São inúmeras. A gente tem várias formas de avaliar essa mulher. Né? Geralmente, a litotomia é decúbito dorsal. Geralmente, com flexão de quadril, com um pouquinho de flexão de joelho. Mas e aí? Como fica? Quanto é de flexão desse quadril? Quanto é de flexão desse joelho? Se tem abdução, se não tem abdução, se tem rotação externa, se não tem rotação externa. Tudo isso tem alguma influência no assoalho pélvico? O que vocês acham? Alteram a tensão, alteram a função, alteram o direcionamento desse assoalho? A gente consegue avaliar da mesma forma? Se a gente mudar, a gente consegue o mesmo resultado de avaliação? E aí, Liz? Eu acho que não, porque dependendo da posição da perna, a gente tem maior contração do adutor, do glúteo, né? E às vezes, dependendo da manutenção de uma posição por um tempo mais prolongado, isso também traz desconfortos na posição, para manter a posição. Às vezes é desconforto na lombar, às vezes é desconforto no quadril. Então a gente tem que sempre buscar posições de conforto para a pessoa, principalmente na gestação. Lembrando que na gestação, às vezes, uma posição que ela fica muito tempo passa a ser uma posição de desconforto, né? Então a gente sempre tem. Exatamente. Então a gente tem que estar ali ajudando ela a se autoajustar naquela posição. Porque se vai fazer uma massagem, mais uso do epinô, ela pode ser que fique ali uns 20 minutos naquela posição. Mas, às vezes, 5, 10 minutos já foi suficiente para que ela tensione a região, né? Então, às vezes, você vai uma avaliação do assoalho pélvico e a pelve está muito em retro, você já tem uma contração maior do glúteo, e aí você vai observar que o assoalho pélvico também fica mais tenso, né? Exatamente. E quando a gente coloca ela numa maca ginecológica, a gente tem a oportunidade de colocar ela com apoio tanto no joelho como no calcanhar. E aí isso também altera a posição de pelve e altera a posição de assoalho pélvico, né? Então, a gente vai alterar tudo isso. O importante é que a gente sempre avalie da mesma forma. Ai, mas hoje eu avaliei na universidade, amanhã eu vou avaliar na clínica que eu atendo no centro, e daqui a tantos meses eu vou avaliar na clínica que eu atendo ali na periferia. Gente, tudo bem. Você pode avaliar em vários locais, desde que você mantenha a mesma postura. Então, manter a mesma postura, você vai garantir que você está reproduzindo a forma de avaliar. Exatamente, exatamente, porque é padrão, né? Então, uma coisa é durante o tratamento de uma massagem no assoalho pélvico, na região da pelve, você melhorar o posicionamento para que ela não tenha dor do posicionamento. Uma coisa é você padronizar, trazer uma sequência que seja um padrão na hora de avaliar.
porque senão você pode estar fazendo uma avaliação falso positiva. Às vezes ela tem uma alteração ali que você reconhece como alteração, mas às vezes é o posicionamento que gerou aquela alteração e não que ela seja real, né? Então, falso positivo, assim, se avalia como uma coisa que ela tenha, mas na verdade foi a posição Que que gerou gerou aquilo. isso. Exatamente. Exatamente. Então, é muita coisa que a gente tem que pensar na hora. Então, assim, aquela história de, ai, vai tirar foto, mantém sempre a mesma altura da máquina, né? Vai fazer perimetria, mantém a mesma distância da perimetria. Então, é a mesma forma de avaliação de assoalho pélvico. Mantém sempre a mesma postura. A gente consegue avaliar em pé, a gente consegue avaliar com paciente decúbito lateral, a gente consegue, claro que consegue. Mas a forma clássica é sempre em decúbito dorsal, uma flexão de quadril e uma flexão de joelho, né? Flexão de joelho é em torno de 120 graus e flexão de quadril é uns 60, 70 graus, né? Então, não é muito. Então, cuidado quando a gente coloca na perneira que é calcanhar, porque eleva um pouquinho, aumenta e faz uma retroversão dessa pelve. Fazendo a retroversão, muda também. Então, sempre manter, porque o calcanhar fica um pouquinho mais alto do que a linha do quadril. Então, a gente tem que manter sempre a mesma posição na hora de reavaliar. Isso é muito importante. E aí, gente, olha só, a gente quer saber, né, de vocês, como é que vocês fazem com relação ao posicionamento na hora de avaliar a mulher na gestação, né? Então, será que você tem um cuidado de manter um padrão de posicionamento, né? Com as condições que você tem, não é que a gente está falando para você mudar a sua marca, né? Mas com as condições que você tem. Como que você pode melhorar o posicionamento dessa mulher para que ela tenha conforto e para que você siga um padrão de posicionamento? Então, vamos pensar junto nisso, né? Não sei se as pessoas que estão assistindo a gente sabem que a gente tem um webinar que a gente já deu e que está gravado, que o link está lá na Oi. bio. Dois estão gravados, né? A gente está cobrando um valor de R$ 49,90 por esse webinar de fisioterapia em obstetrícia, né? Que a gente fala um pouquinho da avaliação, de como você fazer a avaliação na gestação, quais são os pontos importantes dessa avaliação, como que você pode direcionar a avaliação para o planejamento terapêutico, levando em consideração que a gestação tem 3 trimestres. Então, existem objetivos diferentes em cada trimestre da gestação. E aí, depois, a gente fez um webinar para tirar as dúvidas um pouco disso, para trazer mais informações sobre esses conceitos do planejamento clínico a partir da avaliação, tá? E tudo isso está gravado para vocês por R$ 49,90, tá? Então, e esse mês agora de julho, a gente está com a opção de vocês fazerem a supervisão com a gente. São 2 horas de supervisão, que pode ser comigo ou com a Dani. A gente tem um formulário para vocês preencherem, que está no nosso grupo de WhatsApp, que é o grupo de supervisão em obstetrícia. O link está na bio também, tá? Então, a ideia é que a gente vá criando essa comunidade de fisioterapeutas que trabalham com fisioterapia em obstetrícia, para que a gente possa, numa corrente do bem, aí, né, melhorar as nossas práticas de avaliação, as nossas condutas, fazendo com que as nossas condutas elas sigam um princípio de cada paciente é um paciente, que não existe protocolo, mas o desenvolvimento de um raciocínio clínico, de um programa terapêutico. Então, a gente não vem de sessão de fisioterapia, a gente não vem de sessão de fisioterapia para pensar no que vai fazer com a paciente no dia que ela vai. Ou Né? pacote, né? De 8, Ou 10 o sessões. Não pacote. é Né? pacote. A gente tem uma sequência de atividades para a gente fazer com a paciente dentro dos objetivos terapêuticos de cada fase da gestação. É óbvio que dentro desse repertório terapêutico,
a gente vai ter que adaptar as condições daquela mulher naquele dia, mas sem fugir dos objetivos principais dentro daqueles objetivos de cada fase da gestação. Tá? Então, a gente tem como a gente administrar o nosso tempo e as nossas condutas para que a gente consiga realmente fazer um atendimento, uma assistência personalizada na gestação. Tá? E aí, a Isso é o que supervisão que a gente está fazendo com vocês, essa supervisão individualizada, é justamente para a gente sentir as dores de vocês, ver aonde está a dificuldade e poder pegar na mão mesmo, direcionar qual a melhor forma que a gente tem para poder atuar em fisioterapia em obstetrícia. Eu e a Liris, a gente tem alguns aninhos aí atuando nessa área e a gente quer somar forças para a fisioterapia crescer. Por isso, esse mês, a gente ainda está com preço promocional para tal, para ajudar todo mundo. Depois a gente vai voltar com preço de base, né? O preço real. E essa promoção pode ser que volte, pode ser que não volte. Tá? Então, aproveitem, tenham esse tempo. Depois a gente tem a supervisão em grupo, que não é tão individualizada quanto essa, que é uma supervisão também para ajudar e que o preço não está tão acessível quanto essa. Essa aí é um preço para férias, para aproveitar, para se engajar e entrar nessa com a gente. Então, você que está com medo de atuar em obstetrícia, você que está com dúvidas aí, gente, eu já estou tentando há um tempo, o negócio não está engajando, minhas pacientes vão e não voltam. E aí, por que será que não voltam? Elas não ficam grávidas de novo, né? Como você faz para sempre estar pegando pacientes novas? Então, vamos conversar. A gente tem algumas estratégias que podem, sim, lhe ajudar e mostrar os caminhos das pedras, aonde a gente trupicou um pouquinho, aonde foi difícil e aonde foi que a gente sentiu mais facilidade. E a gente tem esse grupo de supervisão, que é um grupo de WhatsApp. Olha, Zilda, dá uma olhadinha lá na bio. Você tem o link para o grupo de supervisão em obstetrícia. No grupo de supervisão, a gente vai deixar um formulário para vocês preencherem com interesse na supervisão individualizada. A supervisão é um preço promocional mesmo, são 2 horas, tá? Por R$ 74. Então, assim, a gente tem um programa de supervisão em grupo com alguns temas. Mas a gente, antes da gente começar esse programa de supervisão em grupo, a gente quer ouvir de vocês as necessidades, porque isso vai fazer com que a gente organize a nossa jornada de supervisão de uma forma muito mais assertiva, né? Indo de encontro com as necessidades, as dúvidas de vocês, os medos de vocês, né? Para que a gente consiga realmente alinhar isso no nosso projeto de supervisão em grupo. Então, aproveita para vocês fazerem essas 2 horinhas de supervisão por R$ 74. Só quem estiver participando do nosso grupo de WhatsApp, que é Supervisão em Obstetrícia, é que vai ter acesso ao link lá da supervisão, tá? Então, eu vou deixar na descrição do grupo essas informações, tá certo? Né? E a Dani, essa semana, na sexta-feira, vai inaugurar o novo espaço dela, tá? E a gente está muito feliz com esse momento da Dani, né? Porque a gente sabe, a gente que é fisioterapeuta sabe o quanto é difícil a gente conquistar os nossos sonhos, né? E persistir não é fácil, porque as coisas não vêm, elas não vêm, não é que não vem fácil, é um trabalho de consistência, né? Às vezes a Dani o filho da Dani tem 7 anos, né, Dani? Fez 8 ontem. Fez 8! Parabéns! Tem 8 aninhos aí, então a Dani é mãe, né? Então a Dani gestou, a Dani fez mestrado, doutorado, né? Sempre buscou uma formação aí, né? Uma melhor formação no trabalho dela em obstetrícia, tá? Então ela acompanha parto, ela montou equipe, então ela teve toda uma preocupação também na qualidade dessa equipe de físio para oferecer a melhor assistência para as gestantes que ela atende,
né? E a Dani não está em São Paulo. Dani, fala um pouquinho da cidade que você está e fala um pouquinho do nosso projeto de curso que a gente vai ter junto lá em Ribeirão. Fala Ali eles trocam a cidade, mas eu estou em Ribeirão Preto. isso. É uma cidade central aqui no Nordeste de São Paulo, né? Então, eu saí do Nordeste do Brasil para o Nordeste de São Paulo. Então, é uma cidade central aqui no Nordeste de São Paulo. É uma cidade grande, tá? Eu acho que é a quinta maior cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. Então, é uma cidade bem desenvolvida, bem. Você encontra absolutamente tudo, mas tem a tranquilidade de ser uma cidade do interior, não é uma capital. Então, eu venho de uma capital, estou acostumada com a muvuca de capital, e aqui é paz e amor, é tranquilo, tudo pertinho, tudo muito fácil, mas ela centraliza muita coisa. Então, é uma cidade, um polo muito grande de saúde, um polo muito grande de educação, e educação em saúde também. Então, a USP de Ribeirão é muito forte aqui, então tem outras universidades particulares muito fortes. E a gente está montando um curso para trazer. Então, tá para trazer para aqui, para a região, o curso da Cinésio de Líris, em outubro. E, em seguida, a gente vai fazer o curso de obstetrícia aqui. Então, vai ser teórico, prático, maioria prática, meter a mão na massa mesmo, para ensinar esse povo para atuar com força, com vontade, com amor, do jeito que a gente faz com todo carinho. É isso aí. Então a gente espera vocês na nossa supervisão. Faça parte do nosso grupo para ficar alinhado aí com tudo que a gente tem para oferecer para vocês. Tá certo? Eu vou me despedindo da Dani, porque hoje a gente teve que fazer uma mudança aqui de agenda, né? Então eu tive que atender uma paciente às 4 horas, porque é uma pessoa que vem de fora de São Paulo, então aproveita e faz tudo. Passa com a doula, com a obstetriz, com o médico e quer passar comigo também. Então eu tive que organizar ali. Dá pra gente fazer a nossa E a live. gente dá conta. A gente dá conta. E agora, bora lá. A Dani tem aí mais um tempinho para deixar tudo alinhado para sexta-feira. E ela me falou que ela vai fazer uma live especial na sexta. E eu quero acompanhar aí essa inauguração da clínica, que eu tô super Gente, ó, feliz. tá bom, eu estarei, lhe chamo. Beijão, Beijo. beijão para Obrigada. você. Até lá. Tchau. Até. Tchau. Tchau. Obrigada, gente.